Olá, ouvintes da Rádio Madalena. Sou a Maria Rita Kel. Estou começando mais um Conversa Solta, que vai fechar esse ano de 2022. Então, a próxima será já depois de Lula presidente. E hoje, para encerrar, eu vou entrevistar uma pessoa. Eu fico muito tocada de entrevistar essa pessoa, de verdade, sem demagogia, porque, primeiro, foi a pessoa que inventou o programa, né? Segundo, foi a pessoa que criou a rádio. Ou seja, é o poderoso chefão aqui para mim. Essa pessoa é o Mário Brasil. Mauro. Mauro, desculpe, Mauro Brasil dos Santos. Falei, Mário, você vê como eu estou nervosa de te entrevistar. O Mauro, além de ser o poderoso chefão da Rádio Madalena, desse grande conglomerado de comunicações, ele também é médico, aposentado, é isso? No momento, não. Dado o serviço público, Aposentado, sim. tá, do serviço público, continua médico, diretor do Hospital Brigadeiro, foi diretor do Hospital Brigadeiro, não é? Exato. E trabalhou também, desculpe, você me disse as coisas antes de começar, agora você tem que me dizer de novo que eu esqueci. Eu trabalho já há muito tempo também numa clínica de vacinações. Tá, aí esse você continua, Esse você eu não está mais, continuo. tá bom. É interessante essa informação, quer dizer, eu já sabia que você era médico, né? Mas é interessante para os ouvintes, porque quando a gente trouxe o Diogo para falar do programa dos médicos no Brasil, mais médicos, né? E ele contou as situações que ele viu, e o Mauro ficou muito emocionado. Já sabia que ele era médico, mas foi o programa que ele mais se emocionou. Eu também me emocionei, mas não tanto quanto ele. Enfim, Mauro, não sei o que você prefere começar, já que eu dou sempre para o convidado. A gente pode começar falando da sua profissão, que seria a hipótese primeira, para depois falar da Rádio Madalena. Mas você pode querer inverter, por exemplo. Eu tinha pensado hoje, Maria Rita, em estar falando uma coisa que eu tenho me debruçado, que não é como para contar a história da medicina, aquela coisa toda, mas é uma coisa que eu acho que é importante para o momento que nós estamos vivendo e talvez o momento futuro, que é Uhum. falar um pouco sobre a crença para depois chegar, né, no gabinete do ódio. Então, seria Uau! esse o elo, né? Assim, a gente começar a pensar um pouquinho, por exemplo, no ser humano, o surgimento das crenças, né? Como é que Você está isso... falando das crenças religiosas, não é? Como? Das crenças religiosas. Isso, a crença mesmo, do verbo acreditar, né? A gente acredita, numa Aham, crença. E, aham. né, e se a gente for pensar assim no ser humano, o ser humano assim ele é assim ele é o cérebro humano ele está adaptado para muito adaptado para a crença e depois nós vamos fazer uma correlação disso com as outras coisas. Mas se você for pegar, por exemplo, você pega os bilhões de seres humanos no planeta, você tem 2,2 bilhões de cristãos, 1,4 bilhões de islâmicos, você tem 2 milhões de budistas e 1,5 bilhão de pessoas que acreditam na evolução do Darwin, né? Não são É. ateus, mas acreditam na... Você não incluiu as religiões africanas. Esse você Não, não aí, tem essa aí entra estatística. também entra as religiões de matriz africana e tem aí 14 milhões de judeus também. Então, se Sim, de uma certa claro. forma, você veja, é um planeta em que a grande e maioria da população tem uma crença religiosa, não é? E acredita Aham. naquilo. E eu acho que é legal você poder falar sobre isso em termos dessa crença para a gente entender à luz da neurociência, né? Ah, Como é que isso funciona, né?
Então, assim, eu sei que você é psicanalista, então você já deve ter lidado com isso de uma certa forma. Mas, por exemplo, você pega uma. Quando é que surge? Quando é que o ser humano começa a ter uma crença? Assim, Hum. olha, eu vou te dar um exemplo. Assim, eu era criança e meu pai falava assim para mim: olha, não deixa o chinelo virado do avesso, porque isso pode morrer uma pessoa que a gente gosta. Eu era Ah, eu lembro criança. dessa história. É, não vira para cima o sapato, né? Vira para cima. Então, assim, eu durante um tempo eu acreditava que deixando o chinelo ao contrário ia acontecer alguma coisa com algum parente próximo. E aí, Só então, uma pergunta: você acha que o seu pai também acreditava? Era uma superstição dele ou eu ele acho que ele acreditava? acreditava e de uma certa forma ele passou para mim isto. Uhum. Então, nesse ponto, porque assim, quando a crença ela entra, ela não precisa de prova física para a Uhum. existência, entendeu? Então, assim, hoje, você pega, por exemplo, as religiões, né, assim, o que que elas trazem? Elas trazem uma verdade, né? E as pessoas acreditam naquilo que, que as religiões trazem. Ponto. Então, por que será que isso ocorre? Como é que isso Uhum. acontecia? Então, assim, se você for pegar os seres humanos, desde quando, né, a coisa dos antepassados, você pega, os caras já tinham essa crença, né? Se você pegar, por exemplo, coisas de milhão de anos atrás, né, descobriram lá na Rússia uma caverna, né, o Sungir, então que tem, por exemplo, pinturas rupestres, porque Uhum. você vê nas pinturas rupestres, aquelas da França, Lascaux, aquelas coisas, eles têm desenhos de animais. Sim, sim. Mas nessa outra, não. Às vezes é um homem com cabeça do animal. Então, não é Sei. a representação do desenho, mas já. Da natureza. Uhum. E aí você começa a pensar que já lá atrás já tinha alguma coisa que eles acreditavam, né? Como a crença não vira fóssil, então a gente não sabe o quanto isto é real ou não. Mas, fala, Interessante. fala. Então, você já está supondo que entre os que desenhavam os bisões, os animais na caverna de Lascaux, e um pouco depois, quer dizer, é como se tivesse havido não uma evolução, mas uma pequena regressão em termos. é, Regressão no sentido de uma coisa um pouco mais infantil, quer dizer, acreditar que tem alguém que nos protege, alguém que nos cuida. Então, aí isso que você está falando é da maior importância, porque aí começa a divisão um pouco, não é? Porque se você pegar de um lado as pessoas que acreditam, por exemplo, você pega um evangélico, ele deve achar que o ateu vai para o inferno, não é? Porque ele não acredita em Deus. Então, E os do e candomblé também vão para o inferno, para o evangélico. também, né? Também. Então, Eu assim, sei. e se você pegar um ateu, provavelmente ele deve achar também que essas crenças, né, são umas coisas, né, vamos dizer, de um cérebro não tão diferenciado, alguma coisa do tipo, Uhum, uhum. né? E aí você tem realmente uma divisão. Mas se você pegar um pouquinho, por exemplo, você pega o ser humano mais recente, assim, tem já muitos anos, tem centenas de anos, né? E você pega, por exemplo, tem experiências muito interessantes aí dos Homo sapiens, né? Na interação, por exemplo, com os neandertais, e se verificou o quê? Você sabe que tá um pesquisador do Max Planck lá, o Svaet, é um sueco. O que que ele fez? Uhum. Ele fez o genoma dos neandertais. E olha, é 95% parecido com o homem moderno. E se Sei. verificou também que o cérebro deles era bem parecido com o cérebro
do homem moderno. Nossa, E nossa. verificaram. Então, aí começaram a complicar, começaram a pesquisar, por exemplo, no genoma humano, tinha genoma neandertal. Então, vamos dizer, acasalamento dos dois. Então, no tempo em que viveram, mas aí os neandertais desapareceram, e a diferença do cérebro dos nossos antepassados, ela não é muito grande. Ela tem, no cérebro atual do homem moderno, tem uma chamada neocórtex. O que é isso? É uma camada, e principalmente aqui na frente, e uma camada também que, na evolução, ela, ela foi acrescentando ao cérebro humano. Se você pegar, por exemplo, os hominídeos mais antigos e mesmo os neandertais, eles têm o cérebro meio angulado, assim, como se tivesse menos essa parte aqui pré-frontal, que essa Sei. faz parte do neocórtex, que esse Aham. faz parte de toda uma série de processamentos, né, que os homens mais modernos fazem e antes eles não faziam. Então, nós vamos chegar num ponto, que eu acho que isso é que é o interessante dessa história, é que os caras pesquisaram o seguinte: o que eles fizeram? Eles pegaram pessoas que, de alguma forma, são os crentes que acreditam nas coisas religiosas ou espirituais. Então, eles fizeram experiências com monges tibetanos que faziam meditação e puseram ele Ah, uma ressonância magnética para ver o que acontecia no cérebro quando o cara estava lá em transe nessa ressonância magnética. E aí aham. descobriu coisas bastante interessantes, porque nessa ressonância magnética funcional aparece a área do cérebro que está agindo, está em atividade mediante aquele estímulo, né, daquele ponto. E fizeram uma experiência então com esses monges tibetanos e viram que ele tinha áreas de vários setores do cérebro agindo quando ele estava fazendo aquela meditação, que é uma coisa que ele tem uma sensação de transcendência. Aham, aham. Então, é, quando eles fizeram a mesma experiência aí com religiosas carmelitas, 15, eles pegaram 15 em freiras carmelitas que, de alguma forma, demonstraram que tiveram uma experiência, né, de um amor incondicional com Deus, Aham, a ponto aham. de se sentirem em uníssono com Deus. Fizeram a Aham. mesma coisa, puseram as freiras lá na ressonância para ver. Então, assim, eles viram que tem uma área do cérebro, que é aqui esse lóbulo temporal, e outras áreas, vamos chamar de mais basais do cérebro, Hum. certo? Então, assim, para dizer o quê? Se você for pensar na evolução do cérebro humano, as coisas que estão mais na base são as coisas que já tinha nos hominídeos mais antigos. E que, na Aham. medida que a evolução se deu, o neocórtex é o que está em cima daquilo. Então, Tá. significa. Estou aprendendo aqui. Estou Né? confundendo, mas estou aprendendo. Isso, Discordando, mas aprendendo. e aí significa, por exemplo, que toda essa coisa da crença humana, ela age por uma atividade destas áreas do cérebro que são mais na base e menos no neocórtex. Aí, o que eles fizeram? Fizeram experiência com os crentes, os pentecostais e neopentecostais. O que aconteceu? A mesma Que coisa. nós chamamos de. Assim, bastante atividade na área mais basal e impedimento de ação na córtex superior, significando que aquela crença não passa pelo, pelo cérebro, pela córtex, que é a parte que processa.
Entendeu? Então, assim, aquilo entra na, 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 na cabeça dessas pessoas e faz o quê? Entra e fica, é ali. Então, fica o quê? Como verdade. Sei. E não há processamento daquilo que foi colocado ali ou foi dito. Voltando um pouquinho para mim, teve um momento na minha vida, ô Maria Rita, que assim, eu pensei naquilo. Pô, eu fiquei pensando, pô, o chinelo virado vai matar alguém? Isso aí não está certo, né? Sei lá que idade eu tinha. Começou a desconfiar que estava muito esquisito. Estava esquisita essa história. Deve ter uns 8 anos, sei lá, quando aconteceu isso. Eu falei, acho que está errada essa história aí, né? Então, o que que eu fiz nesse momento? Eu questionei uma verdade. Aí vamos voltar agora para uma questão que eu acho que é interessante, né? Que tem a ver com a ciência e com a religião. Mas primeiro tira uma É, curiosidade. Aí fala. você falou, é sua avó, né? Ou sua tia? Quem era que Não, falava isso o de meu chinelo? pai, o meu pai é que falava do agora do chinelo. Ah, o seu pai. Aham. É. E você chegou a falar com ele que você não acreditava mais nisso ou não? Não, Guardou para não, você? essa eu não falei com ele, não. E Essa eu você não não. estava no chinelo, mas na Falei, mas que chinelada, história é né? essa? Eu não. Mas eu fui assim, na adolescência, eu fui muito rebelde. Eu devo ter falado mil coisas para ele que eu não. Dessas coisas que ele me passava, que eu devo ter esculhambado às vezes. Mas aí, ô, Maria Rita, assim, voltando um pouco, para depois a gente chegar lá no ponto final, que é a questão do método de ação política da extrema-direita, né? Hum. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho da ciência e da religião. Então, assim, o ser humano, Maria Rita, assim, o que que o ser humano precisa? Você, como psicanalista e terapeuta, você sabe que o cara precisa ter uma certa segurança. Ele, de um modo geral, o ser humano não lida bem com a incerteza. Né? Ele não lida bem com a incerteza. Você está inseguro, você está com incerteza, e isso é tão real, porque tem, assim, tem um sistema no corpo que é o sistema, né, chamado homeostasia, que é o que faz o coração bater naquela frequência, a respiração ter aquela frequência, o fígado funcionar assim, o rim assado, o Uhum. intestino de um outro jeito. Quer dizer, tem esse sistema que faz essas coisas funcionarem. Tem um outro sistema que é a alostasia, que é o ser humano buscando esta solução dessas incertezas. Então, o desgaste disso é imenso, o gasto energético disso é imenso, né? Porque o cara Ah, vai buscar respostas, vai buscar antecipações em função daquelas incertezas que o cara vive. Aí eu já volto aqui da posição da ciência nisso. O que que a religião faz? A religião traz a verdade. Ou minimiza Flávio. ou acaba a incerteza. Aham, aham. Não é? Assim, você pode, mas aí não tem, aí é todas, né? Porque é todas, de uma forma ou de outra, usando, né? Sejam rituais, sejam assim, Sonho. isto. Então, assim, você pode pega desde do candomblé, que você conhece tão bem, né, da missa, né, das cerimônias religiosas. Você pega o budismo, tem rituais que tem uma coisa né, de tomar o chá, né, que é uma coisa de integração, de dizer o quanto é longa a vida, aquelas coisas todas, que faz com que o ser humano tem uma certa calma, né? Um Ele, ele, conforto. ele Aham. sente, né? Ele sente isso. Quando os caras fizeram estas pesquisas com estas ressonâncias magnéticas, eles viram que nessas pessoas religiosas eles tinham uma experiência assim assim até prazerosa, porque traz realmente uma certa paz, não é? E essa paz a religião traz para o ser humano. Então, a gente pode dizer assim, não é à toa, né, que nós somos, sei lá quantos bilhões, né, que são muito religiosos no planeta Terra. Por quê? Aham. Porque
a religião traz uma resposta a uma necessidade do cérebro humano, tá? Sim, E, voltando um pouco aí para... Se a gente, por exemplo, pensar que o ser humano precisa um pouco dessa certeza, como é que funciona essa máquina, né, das fake news, né, tá, chegamos aham, no chegamos no contemporâneo. ponto das fake news, o chamado gabinete do ódio. Eu não diria que é gabinete do ódio. Quem cunhou o gabinete do ódio foi aquela Joyce Hasselman, né? Porque ela era Sei. líder do governo, né? Muito Aham, próxima do governo, mas foi aham. execrada. Ela foi execrada. Eu vi o depoimento dela que fizeram com a família dela de torpedear, de xingamentos, de tudo que você tem de Mas eu não crueldade entendi. humana, ela recebeu. Por quê? Porque ela deve ter Ah, desagradado lá um do 04, 03, 02, sei lá, um dos tá. filhos. Não contra. Ela não foi xingada pelos que são contra o governo, pelos Não, bolsonaristas. foi pela máquina. Pela máquina, E era o né? chamado gabinete do ódio. Isso. E aí ela começou a denunciar. E aí ela chamou de Ah, gabinete do ódio. Quem chamou gabinete do ódio também foi o Frota. A mesma coisa. O aham. deputado que Ele era traiu o do Bolsonaro. PSL, próximo ao Bolsonaro, foi lá para o PSDB, mas recebeu também tiro de tudo quanto é lado. Então, assim, essa Aham. é a ação. E assim, tem assim uma coisa também que eu acho que a gente tem que amarrar, por quê? Acho que você já deve ter ouvido falar, isso aparece na imprensa, de que esse grupo, essa extrema-direita, está muito na frente dos caras da democracia, muito na frente, nesse aspecto. E por quê? Então, assim, porque eu acho que Nesse eles, aspecto do ódio ou das manipulações? das manipulações. Porque aí nós vamos agora pegar uma outra Aham, coisa, que é o aham. seguinte: você pega uma criança, ou Maria, pega uma criança, você teve filho, você sabe, você já deve ter observado os bebês, né? Assim, por exemplo, quando é que aparece, por exemplo, na criança, que ela consiga diferenciar o que é consciência e o que é fantasia? A gente não sabe direito quando isso acontece. A gente infere que isso possa acontecer por alguns comportamentos da criança. Segunda coisa, E vai aos poucos criança. também, né? Hã? Como é que é? Acontece aos poucos também. Aos poucos também. Essa passagem é devagar, né? É devagar, não é uma coisa pá, assim, não. É um processo, né? Por exemplo, a criança não tem noção de espaço-tempo. Ela não tem noção. Ela vai também num processo de aprendizado o que que é o tempo, o que que é o espaço. Aham, E também você vê que como a criança lida com a sua memória, nós sabemos que as crianças têm memória, elas têm memória, claro, né? Você pega uma claro. criança, ela No sabe, futuro, aqui é tal coisa, ela sabe, ela reconhece as pessoas, etc., não é? Mas só aham, que, se você procurar na sua terapia, né, o cara ir buscar muito lá atrás, a maioria dos seres humanos não consegue, né? aham, Buscar fatos que estão atrás de um determinado momento. Mas a gente sabe que está lá. Mas também, assim, aham, é como essa memória foi indexada para poder ter acesso. É como se só depois de um determinado tempo é que a criança constrói o índice, né, para ser. aham, Só que tem um monte de material, sei lá, dizem que perto de 3 anos a maioria não lembra antes de 3 anos. Eu tinha uma paciente que lembrava antes de 3 anos, eu tive que acreditar que ela lembrava, mas aham, assim, então, nesse período de 3 anos, tem um monte de material nessa memória, né? Que você pode fazer ilações a respeito desse material que está lá, que foram experiências que essa criança teve. E se a gente tem sim. essa coisa que a criança às vezes vive, ela não sabe direito o que que é consciência, o que que é fantasia, e aí começa a entrar o quê? O fator das emoções que ela começa a ter,
por exemplo, o medo, né, que se agrega a essas experiências. Pois é muito comum a criança estar dormindo, né, e ficar, por exemplo, com medo de escuro, né, ter Aham, começar a ter, acorda. Aham, não é? Então, às vezes é por quê? Porque ela está lá no quarto, ela está ou acordada ou meio naquele limbo ali entre dormir e, aham, né? Então, assim, ela está vendo aquilo. Geralmente não é escuro, não é breu, né? Tem as, aham, tem as figuras, né? Ah, sim. tem as silhuetas, tem ruídos. Aquele quarto é um filme, né, que passa ali. E ali, a impressão que dá é que já começa um pouco a haver esse processo, né, em que ela começa a acreditar que aquilo é algo que pode ter uma presença, que pode ter uma X, Y, Z. Então, e aí aquilo vem junto de medo. E todo ser humano, de alguma forma, passa por isso. Então, uma pergunta, desculpe, Fale. porque eu pensava que o medo vinha um pouco porque os adultos falavam, não faz isso, senão vai te acontecer tal Não, coisa, o essa, bicho-papão. essa, essa é outra coisa, essa é outra coisa, assim. Mas você está dizendo que a Aí já é própria, a terror, aí já é própria terror. Olha, isolamento. se você não dormir, a cuca vem te pegar. Eu não sei o que lá. Então, tem o terror que os adultos fazem, né? Você tem a experiência única da criança dormindo, né? E tem também isso, o terror que os adultos fazem em relação, e geralmente ligando o medo e uma penalidade. Mas esse medo que você está descrevendo, da criança só pelo fato de estar no escuro e ver algumas sombras, esse não tem nada a ver com ter sido ameaçada, ou ter. É Não. o medo. Então, aí é que talvez, né, se Hum, está agregado uma coisa na outra, ela começa já a funcionar o centro do crer, do acreditar que aquilo é alguma coisa. Porque ela não sei. sabe se aquilo é realidade ou se aquilo é uma fantasia que ela está tendo de uma coisa que é possível que seja, Aham. não é? E você está Então, falando de uma criança de 2 ou 3 anos. bem Está falando de pequenininho, pequenininho, 2, 3, 4 anos no máximo, assim. E um pouquinho maior, geralmente são, né? Às vezes, aí assim, os adultos começam a falar aquelas coisas belíssimas que os adultos fazem, que é por medo, né? Porque assim, é o aham, controle pelo medo, tá certo? Muito bem. aham. Então, se a gente. Agora, vamos jogar um pouquinho para frente. Como é que a gente montaria um mecanismo, né, de manipulação e controle, usando estas coisas do acreditar e do medo? Né? Assim, por exemplo, se eu de alguma forma eu Hum. souber que você morre de medo de escuro, né? Eu posso fazer o que com você? Se eu quero alguma coisa de você. Por exemplo, eu quero que você não vote no PT, né? Que eu posso fazer para você não votar no PT? Entendeu? Eu posso começar a te metralhar com mensagens que envolvam este medo do escuro. Por quê? Porque Sei, e usando a crença, né? O PT claro. na sua A cidade, escuridão vai descer na terra, o mal vai trazer a escuridão. isso. Então, o PT na sua cidade aí do interior vai apagar as luzes às 8 horas e você vai dormir no Ah, escuro. E aham. você, Ah, mentiras entende? assim, não só Não, não esotéricas. é só que come criancinha, não. Você pode, se você tiver conhecimento, e hoje em dia com o Facebook e os perfis que tem, os caras têm perfil meio de quase todo mundo, né? Eles sabem bem o que você consome, o que você quer, teus desejos, né? E os teus medos, porque você é pato, você fala, né? As coisas, né? Então os caras vão, o banco de dados disso é imenso. Esta coisa, esta técnica virou o Brexit, elegeu o Trump e elegeu o Bolsonaro. Sabe? Não é pouca Aqui foi o coisa. medo do comunismo, não é? Aqui foi a coisa do medo do É comunismo, o né? medo do comunismo. Eles querem fazer aqui uma Venezuela. Você que trabalhou muito para ter a sua casinha, eles vão pôr um cara do MST para morar no outro quarto da sua casa. Sabe mensagem desse E, tipo? mal,
Então, me explica uma coisa. É interessante porque essa crença, ela inclusive dispensa a experiência empírica, porque afinal nós tivemos 4 governos do PT, né? Isso não aconteceu em nenhum dos 4. Isso Não, seria uma experiência empírica que a pessoa podia dizer, peraí, mas se eles nunca não fizeram aconteceu isso... no PT, não aconteceu nada disso. Mas aí precisa o quê? Mas, e aí o que faz com que supere a experiência Então, empírica? então assim, o que que o PT fez, por exemplo, nessas eleições? Ele Uhum, conseguiu muita coisa em relação às fake news, mas não agindo nessa linha, nessa instância. Ele sei. agiu com o corpo de advogados dele, mandando Aham, ver lá com o Alexandre de Moraes, né? aham, aham, Dizendo isso aqui é isso aqui, o cara vai lá e corta. Entendeu? aham. Então foi uma coisa judicializada para poder conter esta mensagem. Eu acho que a nossa experiência tem que ser de não vamos fazer o mesmo, porque acho que se a gente for fazer a mesma coisa, nós viramos igual. Nós não queremos ser igual a esse povo, né? E Mas de depois, alguma em matéria de ser ruim, não é para qualquer um, viu? A gente não vai conseguir. A gente vai ficar comendo poeira lá atrás, porque mas quem assim, sabe ser ruim, não mas sabe eu acho não. que a gente tem que ter, Maria Rita, assim, o antídoto disso, não é? É também Claro, jogar. concordo. Eu não vou fazer a crueldade, eu não vou jogar com medo das pessoas, mas eu tenho. Porque não adianta, e você já percebeu que não adianta, quando o cara está nesse canal, você vir com um argumento racional. Não entra. Não Tem entra. razão. Né? Você já Aham, lidou com o cara quando está muito alterado, não adianta você ficar, aham, né, dar argumento racional para ele, porque não vai funcionar. E sim, esse cara sim. entra numa tipo de num transe, né, em que ele meio acredita muito naquilo. E isso é que você tem que desfazer. Então, quando você sabe dessas mensagens, você tem que tentar uma contra-mensagem nesse nível para desfazer esse novelo. Eu acho que essa é a linha que a gente Uhum, tem que buscar, né? Quem de alguma forma trabalha na área da saúde mental, acho que tem que buscar muito os caminhos possíveis para fazer para desfazer esse novelo, porque acho que, mas veja, sabe, você que você já parou para pensar? Pazuello foi eleito, Damares foi eleita, Ricardo, o lá do é, eu sei, o do desmatamento, o que Salles, passou a Salles. boiada lá, o que passou a boiada do desmatamento. Foi eleito, né? Então, esses Aham. caras que são do grupo raiz são eleitos. Por quê? Porque a máquina joga a favor deles. Você acha que... Agora, também vamos acreditar, vamos pensar o seguinte, eu concordo, estou aprendendo com o que você está dizendo, aprendendo mesmo, não estou falando para te agradar. Tá. Mas tem gente que pensa exatamente como Damares, Ricardo Alves e esqueci até o outro energúmeno que foi eleito. As pessoas acreditam. Elas acham também que tem que derrubar a mata, elas acham também que menina veste rosa e menino veste azul. Isso estava, talvez, um pouco oprimido pela própria cultura, porque não é o PT que oprimiu isso, o PT nunca decidiu o que Não, criança tem que ver. O PT nunca entrou na vida privada das coisas não, políticas como a não. ideologia de direita entra, não é? Mas, Aham. de fato, é, pessoas, quer dizer, por que que as pessoas de repente acreditam nisso? Voltam, quer dizer, pessoas que têm filhos, que se vestem do jeito que for, que a menina põe um shortinho também, uma camiseta igual a do irmão. Por que que de repente alguém fala, mas menina veste rosa, menina não veste azul? E a pessoa fica encantada com essa ideia. O que que você acha? Não, mas esse é o ponto, porque se ela já tem um viés, né, do gênero, da sexualidade, sei lá, né, se vier uma coisa desse tipo, realmente não, o cara já tem a predisposição para isso, entendeu? Então, Uhum. e ali aquilo já vem como uma luva para complementar aquilo e aquilo passa, né? Aquilo passa a ser uma verdade absoluta. Entendi. Quer dizer, se ele tem uma raiz de homofobia, por exemplo, que ele não está exercendo no dia a dia, aí vem alguém e diz tem que bater nos gays, aí ele fica aliviado e fala, aham, quer dizer, a minha Então, assim, fantasia que eu tinha culpa, agora não vai ter culpa. aquele deputado está querendo fazer uma lei que privilegia isso.
minha cachorra aqui, ó. Uhum. Então, Vamos ver. assim, às vezes as pessoas conhecem a intimidade das pessoas, né? Agora, Uhum. no geral, também vale, porque esse povo todo, você pega assim, quanto mais conservador é a pessoa, o cara tem uma tendência à credulidade, né? Porque assim, eu preciso disso, porque aí acaba a minha incerteza, né? O que que é o conservador? É o que não quer mudar, né? É o cara que não quer mudar, porque tem Eu tinha que. pensado nisso. Ele é mais crédulo, não porque ele seja mais burro, digamos assim. Não, É ao porque contrário, né? ele quer ficar. Qualquer argumento que permita ele ficar onde ele está, ele fica confortável. É isso aí. Aí nós não estamos tratando. Aham, Acho que esse é um possível erro de dizer que este grupo é menos inteligente. Não, não tem nada a ver com inteligência, porque isso é aham, emocional, né? É uma coisa emocional. E a crença não é aham, nem emocional, é um setor lá do cérebro, né? Claro, mobiliza a emoção, claro, né? Por exemplo, o medo que às vezes as crenças têm. E o medo que é usado, aí sim tem as manipulações das religiões, que é para contenção daquela sociedade ali para que não saia dos limites ali. Então, é o medo do quê? Da perda do céu, né, vai para o inferno, ou né, a perda. Você pega no islâmico aqueles mais fundamentalistas, né, os caras que faziam os atentados, iam ganhar as 40 virgens, os caras acreditavam que fazer aquele atentado ele ia ter 40 virgens exatamente. quando morresse, estourasse a bomba, né? Então, veja, Ia não, broxar no segundo dia após morte. Esse ia não. broxar no segundo dia após morte, com as 40 virgens na frente dele. Não ia dar conta. Então, assim, a Não mesma ia- coisa, assim, veja, então se a gente for pegar um pouco a campanha do Bolsonaro, você vê que ele fala aquelas coisas que aparentemente é meio sem sentido, né? Mas você vê assim, aquela coisa do imbrochável dele. O Aham, imbrochável é um problema de potência, né? claro. Ele, assim, eu não sei na intimidade se ele está com algum problema de potência, mas a É nível que de não precisa governo falar ele isso, sentiu a mas. barra. Ele sentiu a barra que ele não estava com a bola toda, né? Então ele precisava Aham, dizer que ele era muito potente ali naquele momento. Ele já devia ter aham, informações de como é que estava a coisa, né? Então, sei. e aí vem todo, né? E aí, claro, ele aparece como líder, né? E já está um pouco decodificado as mensagens que eles mandam, né? Assim, uma Uhum. delas é assim, eles têm isto e aí martela, martela, martela. Quando o Bolsonaro aparece alguma coisa de, por exemplo, na área como é que chama de roubos que apareceram por aí, né? Da corrupção. Da corrupção. Aham, Então, por exemplo, o que que vem? Aí vem a mensagem. Não é bem assim, não sei o que lá. Ele está fazendo isso, ele está fazendo aquilo, não sei o que lá. Ladrão é o PT, claro, não sei tira o o que lá. foco, É o Lula claro. que devia estar preso, não sei o que lá. Então, esta é a mensagem. Então, né, assim, toda vez que aparece, tem um contraponto desse tipo de coisa. E veja, em mensagem de massa, né? Quer dizer, você pega tudo que é. E isso é reverberado não só por Telegram, por WhatsApp, isso é reverberado pela imprensa, pelos blogueiros deles, pela mídia social, pelos deputados que têm uma Claro. rede importante, Uhum, né? Então, uhum. é uma máquina que a gente vai ter que enfrentar, né? Porque eu acho, porque eles tiveram 40 e tantos milhões de votos, é muito voto, né? É muito Agora, voto. deixa eu te perguntar, então, a Me assusta hipótese isso, da, Mariana, me ainda. assusta. Não, a mim também, a mim também. Agora, eu fico pensando, com todo o dinheiro que eles despejaram, com o aumento do Auxílio Brasil, com o auxílio caminhoneiro, então agora tenta explicar o contrário. Como é que ele perdeu? Ele é muito ruim, né? Porque lá no fundo, Não, eu em acho. algum momento, Deixa né? eu Assim, eu conheci um monte de cara arrependido que votou em 18 nele,
e se arrependeu, porque viu que o cara é. Sabe, um dia você descobre que o chinelo não tenha assim ou assado, ninguém morre por causa disso. Uhum. Então, um dia a verdade Mesmo assim, foi aparece. muito apertado, né? É a primeira vez que um presidente em exercício não se Não reelege se depois da reelege. redemocratização, Porque tem depois uma da coisa, Constituição é da duro República. levar ele, né? É duro levar ele. Então, assim, veja, eles perderam, mas eles tiveram uma votação expressiva, né? Sim, E sim. muita gente, eu acho que se arrependeu, e acho que eles perderam por causa disso, porque as pessoas, não dá para acreditar, né, Maria Rita, que todo mundo que votou nele apoia torturador. Não dá para Claro. acreditar que, né, que todo mundo que votou nele é misógino, né? Não dá para. Então, assim, a mensagem que ele passou atingiu. E nós temos que pensar também, por um outro lado, o porquê do antipetismo, né? A gente nunca trabalhou o antipetismo, né? É, e eu acho que isso é uma coisa que está perto. No estado de Mas, São Paulo, nós perdemos, né? Nós perdemos pelo antipetismo, isso é claro. Claro, tem um monte de resposta para isso, né? Tem coisas de classe, coisas mas de. vamos considerar só uma, a mais recente, quer dizer, o PT, o Lula lutou muito até ser eleito pela primeira vez. Tá, Três isso tudo vezes, tem a né? direita e tem 3 vezes. Agora, você não acha que a Lava Jato e a prisão do Lula fizeram um trabalho muito competente no mau sentido? Porque eu acho que uma coisa é as pessoas que não votavam no PT. Né? Fernando Henrique foi eleito, Lula não foi, ele perdeu para várias pessoas várias vezes. Mas o ódio ao PT, acho que tem a ver com essa associação PT-corrupção. Claro, mas é Como óbvio. se o PT tivesse inventado a corrupção, como se a farra dos É. estatais no O único, Fernando o Henrique não único que tivesse. fez foi o PT. É. E o Lula ter sido preso, mesmo ele tendo sido solto, inocentado, por falta de prova, cria um efeito de. As pessoas dizem: você vai votar no ex-presidiário? Eu falei: ex. Veja, por que, que ele é ex? Pense por que, que ele é ex. Porque você vai votar no futuro presidiário, eu dizia para o bolsonarista. Eu estou votando no ex, que está solto, absolvido, não tem nada, não pesa nada. Você vai votar no Não, futuro e tem presidiário. uma coisa, né, assim, que acho que a gente tem que bater muito martelo, que é assim, você acha que o Moro e aquele grupo todo não tirou, não virou Lula do avesso? Eles teriam encontrado, Claro, eles teriam encontrado um pelo no ovo. Eles não encontraram bem nada, encontrado. entendeu? Então, o Uhum. que eles fizeram? Começaram a apertar, né? Os empresários, o Palocci, não sei o que lá, e aí os caras, o quê? Para se livrar, entregaram, né? Falava alguma coisa, Entregaram inventava coisas que alguma coisa. não eram real, não é? Claro, claro. Mas, Não, mas um pedalinho num sítio é de isso alguém da aí. Odebrecht, É um isso. apartamento no Guarujá, imagina um presidente, o Guilherme Boulos foi filmar, você viu, né? Era uma É kitnetzinha, uma coisa. um presidente, é isso que é a questão dele, que no mínimo ele é muito de mau gosto, né? Usar dinheiro da corrupção para É isso comprar aí. uma Para kitnetzinha comprar um pedalinho, né? Para ter um um gosto pedalinho. dos netos, né? Então é Uhum, isso, Maria. Então, acho que nós temos essa tarefa aí pela frente, né? Para estar enfrentando isso. Porque a gente sabe que isso vira, né? Vira voto, né? Então, uhum. nós temos que fazer um trabalho. É, Aí o grupo que vai estar aí na comunicação vai ter que trabalhar em cima dessas coisas, né? com certeza, com certeza. Nossa, Mauro, você fez pensar essa situação toda do ponto de vista da neurociência de um jeito que eu nunca tinha imaginado e acho que muitos ouvintes também não tinham imaginado. Que Eu, legal. acho que hoje é mais um programa do ano, né? É, Fechamos o ano. Nossa, que bom ter fechado o ano com você. A ideia foi sua, mas eu adorei. Acho que de vez em quando temos que te entrevistar de novo. tá bom. E para todos os ouvintes e para você também, um ótimo, né? O ano novo que vai abrir o dia primeiro com a posse do Lula vai ser muito bom. Vai ser muito Então, vai bom. ser realmente Mas um bom ano novo. vamos virar Um isso beijo, viu, aqui. Mauro? Um beijo, Maria Nem Rita. deu Muito para falar da obrigado. banda, eu queria ter escutado da Madame Roma. Tá Eu vou bom. ter que te entrevistar de novo só para falar da banda. Tá bom, é Nós não isso falamos aí. da banda. Vamos fazer o Legal. programa só sobre Madame Roma, quem sabe você toca alguma coisa. Tá bom, Beijão. legal. Até Um o ano que beijão. vem. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Boa tarde para todo mundo da Rádio Madalena. Bom começo de ano. Para vocês também. Tchau, turma da Rádio Madalena.